Vamos trazer um pouco as posturas e composturas e estruturas dos hábitos mentais. Hábito é algo que vocês fazem todo dia, uma rotina, não é isso? Vocês têm o hábito de acordar. Acordar é uma rotina. Comer é um hábito. Todos os dias é uma rotina, não é isso? Então, todo hábito gera uma rotina. Agora, como que vocês encaram a rotina? Para que o hábito se torne salutar, para que o hábito se torne construtivo, energeticamente falando, como vocês encaram a rotina de vocês? Cansativa? Monótona? Com raiva? É preciso avaliar isso aí, porque é isso que produz a energia mental edificante. Toda rotina mal preparada, não equilibrada, ela é convertida em energia negativa. Não se fala que tem que agradecer tudo. Agradecer passa a ser uma rotina, um hábito mental positivo. Não é isso? Adquirir, trabalhar uma rotina de forma positiva para que ela não se torne um peso, porque para muitos é um peso aquilo que se vivencia, aquilo que se faz, aquilo que se pensa principalmente, porque o pensamento não sendo equilibrado, qualquer coisa que advenha disso aí se torna pesaroso, pesado, cansativo, se torna, como fala, mal recebido. O que você falou? Um fardo. Essa palavra é boa, essa designação é excelente. E um fardo, ele se torna o quê? Pesado. E o Evangelho fala sobre o fardo, não fala? Nós não vamos entrar na questão do fardo do Evangelho, porque lá fala das dificuldades, mas nós vamos entrar no fardo mental, vou usar sempre essa palavra. O fardo mental que cansa, que desanima, que causa atrasos em todos os aspectos, que causa dor, que causa ânsias de desistir de tudo, que causa as necessidades de estarem sempre voltando a si mesmo e reclamando. As reclamações mentais, através de hábitos mentais não salutares, levam a humanidade, não estou falando para vocês só, mas estou falando como um todo para aqueles que estão aqui hoje estudando sobre o poder da mente, tudo que vai se adquirindo e vai se acumulando e não se aperfeiçoa, torna-se um fardo. Você estudou, não estudou? Você aperfeiçoa os seus conhecimentos todos os dias? Desde lá do primeiro ensinamento? Estão entendendo o que eu quero dizer? Sobre aperfeiçoar o emocional através dos hábitos mentais. A maioria não quer lembrar da infância, porque ela pode ter sido difícil. A maioria não quer lembrar da adolescência, porque pode ter sido difícil. A maioria não quer lembrar de relacionamentos que tiveram, porque pode se tornar
pesado, mas isso está arraigado. É um hábito adquirido que foi enclausurado no mundo mental. E é onde vem o fardo, o peso. Porque é preciso jogar fora esse pequeno hábito que se torna rotina introjetado no mundo subconsciencial. Você está entendendo? Você projetou algo, você viveu algo, você não eliminou, você simplesmente guardou numa parte da sua mente. E constantemente, quando ele aflora como algo ruim, dolorido. É um hábito. A dor se tornou, as lembranças dolorosas se tornam hábito. Hábito emocional, que tudo vem da mente. Emoção não vem da mente? Das questões de visão, das questões de audição, das questões de fala. Tudo está voltado a uma energia mental classificada como boa ou ruim. Cabe a cada um entender como está classificando os seus hábitos mentais. E aí eu venho falando dos hábitos emocionais, que são armazenados lá no fundinho da alma, para que ninguém perceba, para que ninguém descubra. E você adquire o hábito de esconder os seus traumas emocionais, que vêm através da mente como lembranças dioturnas. Por que dioturnas? Porque você está trabalhando, mas ele está sendo trabalhado também como energia. Ele foi exalado, vou assim dizer, para o seu plano áurico, para o seu mundo emocional perispirítico. E constantemente ele está ali precisando ser aflorado para que vocês trabalhem ou como algo que precisa ser descartado. Como, Verônica, eu vou descartar algo que é meu? Olha, ainda tem posse. Ainda tem posse. Adotou como seu. Não é a partir do momento em que houve em vocês, que vocês tiveram o conhecimento de trabalhar o emocional naquilo que faz sofrer, é preciso aprender o porquê que aquilo não é bom para vocês como sentimento. Como sentimento. Sabe, minha irmã? Vocês precisam entender o seu sentimento, aquilo que você sente, aquilo que você guarda, aquilo que você não consegue expor. Seja em um grupo como este, seja durante o seu sono do corpo físico, que você emancipa e reconhece e vive aquilo o tempo todo. Por isso que falamos hábitos mentais, porque ele permanece em você espírito. E ele te acompanha no decorrer de várias existências. E em cada existência, um pouquinho que você desperta, você tem medo do despertar. O despertar do ser, o despertar do espírito, ele não é rápido. Ele leva milhões de anos. Ele leva alguns aninhos. Leva até séculos. Sabem por quê? Porque é o medo de se descobrir a si, se desnudar, se desvestir
dos sentimentos mais difíceis que você carrega o tempo todo em várias etapas reencarnatórias, que você tem como seu, como posse, porque ainda acha, vou usar um termo bem jovial, acha legal esse automartírio mental, emocional, e continua carregando. Vocês trouxeram e vocês vão trazer uma bagagem emocional ainda muito forte, porque vocês têm brigas de titãs com vocês mesmos. Estou errada? E os que vão vir já estão travando uma briga de titãs com eles lá, já se preparando para esse descobrimento doloroso em vários aspectos: união, profissão, sociedade, família e saúde. São as 5 bases reencarnatórias que o espírito leva para a matéria. Se vocês forem analisar, vocês passaram, e alguns estão passando, por essas 5 fases. Já perceberam isso? Já analisaram as fases? Vocês trouxeram essas fases emocionais de hábitos arraigados, velhos hábitos arraigados no sistema psicoemocional, psicoenergético. Então, quando se fala em energia, em força elétrica, quando se fala em força termodinâmica, que é quente, não é? Quando se fala no sentido de física metafísica, união de células, união de energias, como uma transmutação positiva a você e ao outro, estamos falando de sentimento. Estamos falando de convivência. Estamos falando de hábitos egóicos que vocês não conseguem fazer que desabroche, mas convive com ele o tempo todo. E disfarcem atitudes, às vezes caritativas. Não estou condenando a caridade. Disfarcem fazendo algo. Mas até esse algo que vocês disfarçam, como uma atitude de filantropia e caridade e uma série de coisas, vocês ainda escondem o seu eu intrínseco. O seu eu intrínseco. Vocês ainda conseguem esconder. Então é preciso avaliar os velhos hábitos que vocês têm na vida de vocês como rotina. A rotina de vocês são hábitos. Olha os 5 que eu falei. São hábitos. Hábitos mentais, hábitos trabalhados pela mente, no emocional, na ação, na palavra, na visão e na audição. Os 5 sentidos também, não é isso? Parem para analisar. 5 situações reencarnatórias, 5 sentidos. Ouvir, falar, ver, cheirar, tocar. Assim é a convivência. E às vezes, ou na grande maioria das vezes, o medo disso aí é muito sério. É mais fácil manter a rotina do medo. É mais fácil manter um hábito mental. Não estou dizendo que vocês são de covardia consigo mesmo, do que falar, isso eu preciso transmutar. Porque vocês são força elétrica. Vocês são forças termodinâmicas. Vocês são forças mentais. Vocês são forças de indução. Então, qual a dificuldade? A não ser o medo da autorrevelação, da autoaceitação,
principalmente a autoaceitação. Você entendeu? Principalmente a autoaceitação. Por que isso, Verônica? Autoaceitação que pensa, o que muitas vezes não é necessário. Autoaceitação que fala indevidamente. Autoaceitação de atitudes que não condiz com o conhecimento. Autoaceitação de convivência e autoaceitação de transformação. Mais uma vez, 5. Já chegamos em 15. Não? Já chegamos em 15. Porque dentro disso que nós conversamos, desses 15 tópicos, que faz parte do projeto reencarnatório de qualquer um, do mais sublimado ao mais simples. Isso é parte reencarnatória, é processo reencarnatório. Esses momentos. Jesus não passou por esses 5 processos? Família, sociedade, vamos falando? Oi? Profissão, convivência e dor. Vocês estão vendo? Nem o mais sublimado escapou desse processo de hábitos, de convivência, de rotina. Entendendo o porquê da sua rotina, você consegue mudar os seus hábitos emocionais. Entendendo por que você está em determinada situação, você consegue mudar o seu hábito mental de frustração, de raiva e até de desprezo por você mesmo por estar naquela situação. Interessante, não é? É interessante. Qual que é o problema que a gente tem dessa não aceitação? Medo. Medo. Analisa para vocês verem. É o medo. O medo de achar que está se humilhando. E o medo de a nova situação não ser legal. Não ser legal, não ser cômoda. Porque quando é cômodo, quando a situação se torna cômodo, nem o medo faz a pessoa caminhar para mudar os seus hábitos, para mudar a sua rotina. Isso é necessário. Uma coisa muito... Eu tenho analisado muito essa questão de eu sei disso, eu sei daquilo, e às vezes me esquivar de determinada situação no silêncio. E esse silêncio é martirizante. A partir do momento em que o silêncio, veja bem, e a partir do momento em que você silencia, não por soberba ou por inferioridade, mas por questões de não compatibilizar com a energia, não há mais sofrimento. Não há mais sofrimento. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém te fala algo, você prefere silenciar. Silenciou por quê? Porque aquilo te atingiu e você vai falar mais, porque aquilo não condiz com o que você é, não precisa entrar no mérito da questão, porque não é. E sabedoria, às vezes, sabedoria não é conhecimento, não é literatura, não é diploma, não é riqueza, não é cultura. Agora, a partir do momento em que há uma compreensão com relação a você para o outro, tudo muda. Não há necessidade de emocionalmente se sentir envolvido em qualquer situação. Porque o silêncio,
ele precisa ser sábio. Quando que o silêncio é sábio? Quando não é necessário você gritar mais alto. Quando não é necessário você mostrar que sabe mais. Porque o verdadeiro sábio, ele silencia e trabalha. Trabalha a si mesmo. Porque sábio nenhum trabalha o outro. Jesus trabalhou o outro? Ele deu todas as ferramentas. Mas ele não deu trabalho a ninguém. Em todos os sentidos. Ele causou trabalho. Mas ele não deu trabalho. Então é preciso que façamos, todos nós, vocês aqui e nós de cá, essa avaliação dos hábitos arraigados. Hábitos arraigados. Quando se fala arraigado, dá para entender que trouxe, não é? Que trouxe. Isso. Então avaliem os hábitos que vocês têm arraigados dentro de vocês. Convivência, trabalho, sociedade, amizade, uma série de coisas. Certo? Estão aí uma aulinha de hábitos mentais. A ação energética, a ação elétrica da mente de vocês na manutenção do universo que o nosso irmão falou no começo. E para que ela funcione em vocês, é preciso tirar os hábitos, os velhos hábitos. Tirar a roupa velha. A roupa velha são os costumes que se traz. Enquanto não entender, enquanto não avaliar que os costumes se modificam, não é roupa nova, é roupa velha. Sempre. Que Jesus abençoe vocês.